Olá, meus amados irmãos, aqui é o Pastor das Chagas. Hoje a gente começa nosso primeiro trimestre, nosso primeiro curso de seitas e heresia. Eu não posso começar aqui dando um estudo falando de Testemunho de Jeová, falando da maçonaria, falando do candomblé, não. A gente primeiro vai começar falando de seitas e heresias. São seitas? São, mas primeiro a gente vai ver a definição de seita, porque a pessoa fala, eu conheço uma seita, um pastor fala, isso ali é uma seita, mas não sabe nem definir o que é uma seita, explicar para uma pessoa, para um discípulo e para um irmão que está estudando esse curso, tá? Vamos começar com a nossa introdução, com o nosso livro de estudos, amém? Que diz assim, ó, Santo Agostinho disse que era inteiramente impossível, ou em todo caso, a coisa mais difícil de definir seitas e heresias. Aqui uma frase de Santo Agostinho foi que ele falou que a coisa mais difícil era definir uma seita e heresia. Mas se você quer conhecer uma seita, da Chaga, como é que eu posso provar para aquela pessoa que aquela outra pessoa é de uma seita? Vá para aquela pessoa e fala assim, se você quer conhecer uma pessoa de uma seita, pergunte para ela quem é Jesus Cristo. Porque geralmente a seita, ela menospreza o Filho de Deus, tira ele da centralidade do seu coração e do mundo, tá bom? Diz assim, Dave Brands afirmou que é impossível definir uma seita, a menos que se o faça em comparação com o padrão absoluto das escrituras. Se você quer definir uma seita, como aqui é Dave Brands, ele afirmou que era impossível definir uma seita, ao mais que você faça comparação com o padrão absoluto das escrituras, você pode conhecer e reconhecer uma seita quando você faz uma comparação com a palavra de Deus. Aqui não está como está na Bíblia. Como é que aquela pessoa fala que Cristo ele é apenas um anjo, uma criatura de Deus? Aqui fala que ele é o Filho de Deus. João capítulo 1, versículo 1, que diz que no princípio Cristo era o verbo estava com Deus, e no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, o verbo ele se fez carne, ele se fez humano, esteve entre nós, que foi Jesus Cristo. Então esse versículo ele comprova a existência de Cristo, porque Cristo estava desde o princípio, e ele era a palavra, e a palavra se fez carne, e ressuscitou e morreu para nos salvar, amém? Para a igreja evangélica brasileira, de modo geral, seita é um movimento que se denomina religioso. Quando você vai falar para um fulano tal, isso aqui é uma seita, isso ali é tal. Não, fulano, isso aqui não é seita não, isso ali é uma religião. Aí chega os testemunhas de Jeová lá bonitinho, toque, toque, toque. A pessoa abre, quem é Raimundo? É o Nicolas, um testemunho de Jeová. Ele quer falar um negócio para você, aí o testemunho de Jeová começa. Olá, bom dia, quero falar de Jeová, do